E temos agora informação chegando com o Theo Cury, te antecipando o que vai acontecer nesta quinta-feira. Em Brasília, Tribunal Superior Eleitoral começa o julgamento que pode cassar o mandato de senador de Sérgio Moro. Ele que é acusado de abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. O Theo Cury está acompanhando muito de perto esse assunto, Theo. É possível apontar uma tendência, porque a gente teve até uma agilidade, né? Podemos falar assim, em questão do andamento desse recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É possível até mesmo trazermos alguma previsão com relação ao resultado desse julgamento no TSE? Carol, olha, conversando com todo mundo que está participando, não tem tendência para nenhum dos lados. Mesmo as pessoas, mesmo na parte dos advogados que pedem a cassação de Sérgio Moro, há uma incerteza com relação a que postura vai ser adotada não só pelo relator, o ministro Floriano, mas pelos demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Acontece que esse caso, ele tramita a toque de caixa no TSE. Ele chegou no dia 2 de maio no Tribunal Superior Eleitoral e uma semana depois, no dia 9 de maio, exatamente 7 dias depois, o caso já foi liberado para julgamento. Uma velocidade muito rápida, bem de flash mesmo. Não é muito comum que isso aconteça. E isso abre uma brecha para duas percepções que fazem sentido na avaliação de todas as partes nesse processo. Ou de que ele acelerou, porque há elementos que possam levar à condenação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico nas eleições de 2022, com a cassação e a inelegibilidade dele, justamente por isso que tenha andado tão rápido no TSE, mas faz sentido também o fato de ter andado rápido, porque não tem tantos elementos e que não faz sentido e que já há uma convicção com relação ao que aconteceu. O próprio Ministério Público Eleitoral se manifestou favorável à rejeição desses recursos e a favor da manutenção de Sérgio Moro no caso. Ou seja, contra a cassação e contra a inelegibilidade. Então, esse é um argumento também de quem acha que esse caso andou muito rápido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, há uma indefinição muito grande com relação a esse julgamento, mas há uma única certeza, que o ministro Alexandre de Moraes quer participar desse julgamento. Por que eu digo isso? Porque ele vai deixar o Tribunal Superior Eleitoral, não só o comando, mas de fazer parte da composição do TSE daqui a 2 semanas. Daqui 2, 3 semanas, no final de maio, Alexandre de Moraes deixa o TSE, corte da qual ele faz parte há 4 anos. A percepção é de que há uma velocidade, uma celeridade nesse caso, para que ele participe. Resta saber para qual fim. Se para condenar Sérgio Moro ou se para absolver Sérgio Moro. A condenação faz parte desse personagem que as pessoas colocaram em Alexandre de Moraes por conta das decisões e das medidas adotadas por ele ao longo dos últimos anos, não só como ministro e presidente do TSE, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal. E uma absolvição também passaria um recado de que ele não é esse personagem que as pessoas tratam ele, que pintam ele como esse personagem do vigiar e punir, de caçar o mandato de bolsonaristas ou de punir de maneira excessiva aliados ou ex-aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, são interpretações que são interessantes de a gente levar em conta, mas, de fato, o julgamento começa logo mais lá no TSE. Hoje, o dia todo deve ficar mais pelas sustentações orais e, de fato, o primeiro voto não deve vir hoje, deve vir muito provavelmente na terça-feira da semana que vem. Inclusive, Theo, quando o julgamento acontecia no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e aí foi apresentado o recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, falávamos sobre essa possibilidade de troca de comando do TSE, portanto, a saída de Alexandre de Moraes e a entrada de Carmen Lúcia, já que, de olho ali no que poderia ser o calendário dentro do tribunal, o recurso só seria julgado depois dessa troca de comando, só no mês de junho, mas temos já, portanto, o início desse julgamento hoje. E, Theo Cury, para a gente falar aqui rapidamente, posicionamento de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sobre esse assunto. Ele vem se manifestando? Ele vem se manifestando e, mais do que isso, ele vem atuando nos bastidores de maneira institucional como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, que tem
hoje, nesse momento, 2 senadores alvos de ações, de recursos lá no TSE, o senador Jorge Seif e o senador Sérgio Moro. Em ambos os casos, ele procurou o ministro Alexandre de Moraes, procurou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para que o julgamento seja justo, para que não haja um excesso por parte do TSE com relação ao mandato de senadores que foram eleitos pela população, que tiveram, por exemplo, recordes de votação em seus estados. Então, o senador e presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, procurou de maneira institucional, não defendendo as pessoas, mas os senadores, o cargo de senadores, para que seja um julgamento justo tanto para Sérgio Moro quanto para Jorge Seif, que teve julgamento suspenso porque havia um entendimento pelos ministros de que não havia provas o suficiente. Então está num prazo de coleta de provas. Dá a entender que o TSE deve ir pela absolvição de Jorge Seif nesse momento. E tem esse caso agora envolvendo o Sérgio Moro também. Theo Cury, julgamento começa hoje. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, julgamento no TSE. Até já.